Sexta questão, a respeito das diferenças entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, é correto afirmar que, letra A Assembleia Geral Extraordinária, AGE, pode ser realizada a qualquer momento. Verdadeiro isso, hein? Até a vírgula está verdadeiro. Sendo certo que a Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada nos 5 primeiros meses seguintes ao término do exercício financeiro. Aí errou. 4. Né? Você terminou o exercício financeiro, o exercício social, você tem os 4 meses seguintes para poder propor a AGO. Tá? Item B, estamos indo muito bem. B de BOP é o item correto. É competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro e a distribuição dos dividendos. Vimos isso ontem. Vamos ver o erro das outras. A AGO jamais terá competência para eleger administradores. A competência é dela eleger ou reconduzir os administradores. E letra E, a AGE não tem competência para deliberar reforma do estatuto, fazer aditivo. É dela a AGE fazer isso. Tá? Então, vale a pena ficar ligado com isso. Letra B, portanto, de BOP, estamos indo muito bem. Sétima questão, tem um texto aí falando, a sociedade por ações, a lei da sociedade estabelece a responsabilidade dos administradores, do Conselho Fiscal, para o acionista controlador. A violação de tais deveres pode causar responsabilidade civil, penal e administrativa. Em relação aos devedores, e responsabilidade dos administradores, acionistas, etc., assinale a alternativa correta. Letra A. O acionista controlador é sempre um acionista majoritário. Já errou aí. Tá? Ou seja, é aquele com maior número de ações da companhia, devendo usar o seu poder de controle para fazer a qualquer custo com que a companhia tenha uma maior margem de lucro. Meus amigos, isso nem eu, que sou apelidado no meio como o anti-Estado, tenho coragem de falar. Óbvio que a coisa não pode funcionar dessa maneira. Não é o lucro a qualquer custo do capitalismo dos homens primatas, capitalismo selvagem dos titãs. Lucro seguindo as regras do jogo. Se você quiser saber o que é o acionista controlador, o acionista controlador está definido na Lei das SAs, a Lei 6404, no artigo 116. Vale a pena dar uma olhada nos requisitos que você precisa atender para poder ser considerado acionista controlador. Tá? Basicamente, qual é a ideia? Você precisa ter participação relevante para eleger o maior número de administradores e para fazer com que suas deliberações prevaleçam em assembleia. Você tem 16, é bem didático nesse sentido. Meus amigos, o item correto a marcar nessa questão é o item B, de BOP. Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres impostos pela lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, de acordo com o estatuto, tais deveres não caibam a todos, não sejam de competência de todos eles. Isso, meus amigos, é um dos parágrafos lá do artigo 158 da Lei 6404, é praticamente esse texto. Eu não estou lembrando agora se é o parágrafo 2º ou 3º, mas é um dos parágrafos do artigo 158 que mostra como é que funciona a responsabilidade dos administradores na SA. Muita gente, marcou nessa questão o item C, até tentou anular, porque dizia, olha, saúde, a única obrigação do acionista é a integralização de suas ações, não tendo qualquer outra responsabilidade para com a companhia. Tem. O acionista responde pelo abuso do poder de controle, se ele for controlador, e responde pelo abuso do direito de voto. Ele tem um dever de lealdade para com a companhia a qual ele adquiriu ações. Tá? Então, não tem como ser essa. Item D. Para os administradores serem responsabilizados pela prática de seus atos, há necessidade de causar prejuízos efetivos à companhia, e apenas se os atos forem comissivos. Não, por omissão também esses caras vão responder.
Tá? Então, sétima questão, BOP. Oitava, questão de títulos de crédito. Olha que bacana, cara, olha como não muda. Em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que, ou seja, ele não te deu o título. A menos que ele te dê o título no item, você tem que pensar com o Código Civil. Letra A. Olha o que a gente falava agora há pouco, velho, parece coisa de louco. Olha o que a gente falava. O protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra o endossante e o avalista de um aceitante numa letra de câmbio. Cara, endossante da letra de câmbio, vimos agora, meia hora atrás, ele é obrigado principal ou secundário? Ele é obrigado secundário. Eu preciso de protesto, portanto. E um avalista do aceitante, ele é obrigado o quê? Ele é obrigado principal, porque se o aceitante é principal, o avalista vai ser também. Esse item está errado por conta disso, porque não é necessário o protesto para cobrar o avalista do aceitante numa letra de câmbio. Tá? O item correto, meus amigos, é o item B, de BOP. Né? O aval dado numa nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. Lembre, se não tiver especificado no título, esse item estava errado, porque o Código Civil diz que é vedado o aval parcial. Mas como ele especificou, está valendo item correto, item B de BOP. Letra C. A duplicata, quando de prestação de serviços, pode ser emitida a tempo certo da vista, pode não. Vimos agora há pouco, né? A duplicata só admite duas modalidades de vencimento, né? O vencimento à vista e o vencimento a dia certo. Ela não admite modalidade a tempo certo, nem da vista e nem da data. E letra D. O aceite no cheque é dado pelo banco à instituição financeira equivalente, devendo ser firmado no verso do título. Como nós vimos, errado também, porque no cheque o aceite é inexistente. Nona questão. Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar que, quando, letra A, presente na letra de câmbio, a cláusula não à ordem impede a circulação do crédito. Não impede não, hein? Ela impede a transferência por endosso, mas ela vai circular perfeita, ela vai circular por cessão civil. Tá? Letra B. Insuficientes os fundos disponíveis, o portador do cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento. Meus amigos, isso aqui está dizendo o quê? Você é portador, alguém emite um cheque para você, você deposita esse cheque volta sem fundo, esse item está dizendo que você pode cobrar do devedor e do banco do qual esse cara tem conta. Isso é inviável, né? Se você não lembrasse disso, se você nunca viu um cheque na sua vida, o que é viável de ter acontecido, afinal de contas, é um título em extinção, você tem que lembrar o quê, velho? Sacado não é obrigado por nada não, né? Banco sacado não é obrigado por nada não, porque o sacado não está obrigado por nada não, tá? Apesar disso, não vale nada mencionar, não custa nada mencionar, né? Que a lei do cheque é clara, no sentido de dizer que a instituição financeira não se responsabiliza cambiariamente, né, pelos cheques emitidos pelos seus clientes. Letra C. Firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador. Caveira, item correto a ser marcado, né? Como a gente viu na aula, no nosso encontro de ontem, né? O aval em branco é dado para o obrigado principal de um título de crédito. O obrigado principal na nota promissória é o sacador. A única diferença é na letra de câmbio, né? Em que o obrigado principal é o aceitante, mas como lá o aceite é facultativo, pode ter ou não ter, o legislador resolveu o dilema dizendo que na letra de câmbio o aval em branco é para o sacador também. Tá? Então, letra C. Letra D. Olha só, velho. Olha só. Não tem jeito, cara. Sempre aparece isso. Não aceita a duplicata. Não aceita a duplicata. O protesto do título é a prova suficiente
para o ajuizamento de ação de execução contra o sacado. Está errado, bicho. Além do protesto, eu tenho que ter o comprovante de entrega e recebimento de mercadoria, tá? Meus amigos, 10ª questão, uma questãozinha aí sobre a Lei 11.101. É incorreto afirmar que, né? Essa aqui eu também não quero perder muito tempo nela, já que aqueles itens que estão corretos, nada custa os senhores darem uma lida, né? Para relembrarem pontos importantes da Lei de Recuperação e Falência. O item incorreto aí, que portanto deve ser marcado, é o item B, de BOP, né? O devedor só pode desistir do pedido de recuperação até o deferimento do seu processamento e desde que a desistência seja aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Meus amigos, vamos entender isso, né? Veja, o devedor, que é o autor da recuperação, ele pode desistir dessa recuperação antes do deferimento e depois do deferimento da recuperação sem problema. Antes do deferimento, a lei não condiciona nada. Apresentei, vi que não estava legal, eu posso retirar o pedido antes do juiz deferir. Porém, se o juiz deferir a recuperação, ao contrário do que está dito no item, somente após o deferimento da recuperação é que, para o devedor desistir da recuperação, ele precisará da anuência dos credores aprovada em assembleia. Então, o item B é o único item incorreto, todos os outros verdadeiros, né? Segunda página, gabarito dela, BOP, 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 caveira, BOP, né? Ou seja, não sabe o que marcar no direito empresarial, já sabe o que chutar, né? B de BOP, C de caveira, né? E no subramo, A de aspira, pronto, resolvido o problema.